Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Jesus foi cuidadoso quando ele ministrou o Sermão da Montanha. Jesus ele já se preparava para formar a igreja, para estabelecer o reino de Deus na terra. Só que às vezes as pessoas acham que o reino de Deus é conquistar cidades, é conquistar o mundo, né? Criaram frases, jargões, como o Brasil é do Senhor Jesus, Goiás é do Senhor Jesus. Aqui na nossa cidade tem uma frase na entrada que diz Bonfinópolis é do Senhor Jesus e tal. Não. Jesus ele tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo. Mas na verdade, Jesus é o rei da igreja. O reino de Deus é a vida cristã, são os crentes que fazem parte desse reino. E se você observar, Jesus ensina no Sermão da Montanha os futuros passos que essa igreja daria para ser uma igreja na terra. A Bíblia nos chama de peregrinos. A Bíblia diz que o reino não é aparente, que o reino não tem fronteiras visíveis ou aparentes territoriais. A Bíblia diz que o reino está dentro de cada um de nós. E aí Jesus passou a ensinar como seria o comportamento cristão, como seria o comportamento, como seria a fé que nós desenvolveríamos para servi-lo. Eu quero ler hoje aqui no capítulo 6 de Mateus, o verso 22 e o verso 23. Diz assim a palavra de Deus. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? A lâmpada do corpo são os olhos. Olha bem, um dia os fariseus perguntaram a Jesus, dizendo, se alguém perguntou se o cego ele tinha pecado. Jesus falou assim que se os fariseus fossem cegos, certamente eles pecariam menos. Eles teriam menos culpa das coisas que eles fazem. Nós precisamos aprender a usar esse elemento tão importante que Deus colocou em nós, chamado visão, para que a nossa visão ela seja útil para o crescimento espiritual da nossa vida e o crescimento espiritual da vida dos outros. Jesus ele disse assim, que os antigos pregavam e falavam contra o adultério. Ele disse assim, olha, agora no tempo do reino é diferente. Agora, se um homem olhar, ou ele atentar para uma mulher com desejo impuro no coração, já adulterou com ela. O que significa isso? É quando os olhos se tornam trevas. É quando nós usamos os nossos olhos para objetivos ruins, objetivos escuros. Eu quero dizer para você que nós precisamos selecionar aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos. Eu lembro que quando os professores de escola dominical cantavam um corinho, achava interessante, falavam assim, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, olhinho no que olha. E será o que nossos olhos têm feito? O olho é a janela da alma. Nós nos alimentamos espiritualmente por aquilo que vemos. Será que nós estamos usando os nossos olhos para contemplar a palavra de Deus? Será que nós estamos usando os nossos olhos para contemplar coisas boas na vida? Eu me lembro que alguém me contou uma história uma vez e eu nunca vou esquecer e nunca esqueci essa história. Ele dizia assim que existem pessoas que olham as coisas ao seu redor com olho de carvão, vê tudo escuro, vê tudo preto, vê tudo sujo. E ao passo que tem pessoas que olham a vida com olho de cristal. Como que nós enxergamos o que está ao nosso redor? Às vezes nós olhamos as falhas das pessoas que convivem com a gente e nós queremos condená-las por causa das falhas. Mas se nós olhássemos com um pouco mais de atenção, nós perceberíamos que até as piores pessoas que nós achamos que existem, elas também têm qualidades boas. O grande problema é que às vezes os nossos olhos se tornaram trevas e nós só conseguimos ver os defeitos e as más qualidades que as pessoas têm. Às vezes nós não conseguimos enxergar o lado bom das pessoas e nós precisamos aprender a fazer isso.
Porque todas as pessoas elas têm um lado positivo e todas têm um lado negativo. A diferença está que às vezes nós deixamos o nosso lado negativo se tornar maior, mais forte, mais poderoso do que o lado positivo, o lado bom. Um certo garoto chegou no seu avô e perguntou: vô, por que o ser humano, criado à imagem de Deus, às vezes ele é tão bom e às vezes ele é tão mau? O avô explicou uma coisa para o seu neto, disse assim: meu neto, meu filho, preste atenção. Dentro de nós existem duas naturezas. Vamos comparar as duas naturezas nossas com dois ursos que vivem e existem dentro da gente. Esses dois ursos passam a vida brigando, um querendo fazer o mal e o outro querendo fazer o bem. E os dois brigam. Aí o vô pergunta para o neto: meu neto, qual dos dois ursos você acha que vai vencer a briga? O netinho parou, pensou e falou: vovô, vai vencer aquele que for mais forte. E o mais forte é o que se alimenta melhor. Você se alimenta visualmente de quê na tua vida? Você sabe por que tem algumas pessoas que não conseguem se desvencilhar da orgia, da prostituição, da pornografia? A pornografia é a podridão dos olhos, porque às vezes as pessoas passam a vida diante dessas coisas. Como ficou fácil, né? Com a tecnologia que temos hoje, com as facilidades que existem hoje. Parece muito difícil escutar uma palavra como essa, 10 minutos, 12 minutos. Mas não é difícil assistir um filme, talvez até de procedência ruim, 3 horas seguidas. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos alimentando o urso ruim que tem dentro de nós muito mais do que alimentando o urso bom. Quando você passa o seu tempo diante da TV, das redes sociais, horas e horas e horas e horas, o que você está alimentando? A tua espiritualidade? Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você gasta usando os teus olhos para verem coisas boas, para verem coisas luminosas diante de ti? Qual tem sido o alimento que você tem dado para a sua alma, para a sua natureza? Qual o alimento que eu tenho dado para a minha natureza? Quanto tempo nós temos de leitura, nós temos de culto durante a semana? É preciso parar e ponderar essas coisas. Jesus falou assim: a lâmpada do corpo são os olhos. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como que nós enxergamos as coisas? Como que nós vemos as coisas? O Salmo de número 101, se não me engano, ele fala assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Olha bem, o que nós colocamos diante dos nossos olhos é a escolha nossa. Porque no meio desse tumulto de coisas que existem, nós podemos ver as coisas. Mas o importante é quando nós olhamos as coisas. Porque ver é uma coisa, olhar é outra. E nós escolhemos olhar. Eu quero te falar uma coisa. Se você tem de Deus a graça de ver, procure aplicar a tua visão naquilo que é bom. Procure ver com profundidade as pessoas que estão ao seu redor. Procure alimentar a tua alma vendo coisas boas, vendo coisas que realmente possam te edificar. Porque se os teus olhos se tornarem trevas, quão terríveis trevas serão, porque essas trevas se espalharão pela tua alma, pelo teu interior. E é o que tem acontecido com o mundo. Pois então, Deus nos deu a capacidade de enxergar. Ele nos deu a capacidade de ver. E nós precisamos tomar cuidado de como nós estamos usando esse dom de Deus na nossa vida. Não olhe com olhos de carvão o mundo e a vida e o que está ao teu redor. Olhe com olhos de cristal. Olhe com bons olhos. Procure ver aquilo que é bom. Reter aquilo que é bom na tua vida.
E que Deus possa te abençoar e que você possa ser um vencedor nessa área também. Cuidado, porque a janela da alma são os olhos. E dependendo do que nós vemos, o que nós escolhemos ver, a nossa alma pode ser colocada em trevas. Nada de maldade, nada de pornografia, que é tão fácil nesse tempo. Nada de olhar para cobiçar as coisas que nós não devemos tocar e nem conviver com elas. Porque os nossos olhos são a dádiva de Deus, um presente dos céus. Já pensou o quanto é extraordinário o dom da visão? Pois Jesus ensinou que para ser crente e fazer parte do reino, nós precisamos aprender a controlar os nossos olhos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.